Bom, morreu Olavo de Carvalho. Eu podia dizer, e daí? Ou quem é que vai pagar o Caetano? Não é? Podia até debochar da morte dele, mas não vou fazer isso não. Mas respeito quem faça também. Uma pessoa, quando morre, como dizia minha avó, agora virou santo. Ninguém vira santo, obviamente. Principalmente quem, enquanto vivo, se associou ao que existe de pior no mundo, do ponto de vista humano, ao que existe de mais atrasado, mais cruel, ao que existe de mais escroto. O fato dele ter morrido, muito provavelmente de Covid, já enterra para mim essa faceta negacionista dele. Vejam, morreu de uma doença que ele dizia que não existia. Sim, ele dizia isso para os seus milhões de seguidores. Sim, ele tinha seguidores. E ele incentivou seus seguidores a não se vacinarem. Colaborou de forma incisiva nesse número insuportável de mortes no Brasil por uma doença que já existe vacina, a qual ele debochava. Hoje eu li uma matéria sobre mães que foram vacinar suas crianças e pessoas que trabalham no posto de saúde estão promovendo terrorismo com esses pais, obrigando, o que é ilegal, que eles assinem um termo de responsabilidade para vacinar as crianças. Eu tenho ex-amigos que morreram de Covid porque não se vacinaram e acharam que a vacina ia mudar o seu DNA. Morreu. Quantas e quantas pessoas colocaram, né, suas vidas em risco? E o pior, de outras pessoas, né, por não quererem se vacinar. Ainda hoje, depois de tudo que a gente viveu e ainda vive, Olavo de Carvalho tem sua parcela de culpa nessa desinformação medonha. Mas não é só isso. Em relação ao Covid, ele já pagou pela sua criminosa postura. Infelizmente, pagou com o bem mais precioso, a vida. Mas sua lista de atrocidades é extensa. Aliás, ele era anti-vax, fazia campanha contra a vacina há muito tempo, cara. Bem antes do Covid-19. Pagou com a vida. Mas e a deformação mental que ele promoveu na cabeça de muita gente com suas teorias conspiratórias através de uma guerra cultural insana, delirante contra o comunismo? Na verdade, contra a evolução da humanidade. Foi Olavo de Carvalho que fez a cabeça do Weintraub, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro. Ele que dizia que tinha que prender os ministros da Suprema Corte, esses vagabundos. Essa era uma tese do falso filósofo Olavo de Carvalho, que nas universidades só tinha plantação de maconha, balbúrdia. Era o que dizia esse falso filósofo, que os comunistas estavam dominando as mentes e corações dos estudantes, professores, através dos artistas, da imprensa comunista, que os comunistas estavam agora promovendo uma revolução silenciosa através da conquista das mentes e corações dos nossos jovens contra a família, os valores cristãos. Vocês já devem ter ouvido disso, né? Esses boçais que andam destilando ódio por aí só falam sobre isso. E de onde saíram essas teses? Da cabeça do Olavo de Carvalho, você vai dizer. Essas teses saíram do único livro que Olavo de Carvalho deve ter lido, o Orville. Sim, Orville. Né? Que a palavra livro ao contrário, né? Quer dizer, Orville. Foi escrito pela parte mais podre do exército brasileiro. Na verdade, pelos mais estúpidos, os mais assassinos, torturadores, os mais delirantes do exército brasileiro, os oficiais perturbados mentalmente e que formavam a linhadura da ditadura militar. Todas as teses absurdas de Olavo de Carvalho, todos os cursos ministrados por ele, têm como base o livro Orville, que de tão delirante teve a sua publicação proibida pelo próprio governo militar. O presidente Ernesto Geisel mandou proibir o livro, o tal do Orville, baseado na Guerra Fria, onde o mundo se dividia entre os comunistas e os capitalistas.
aquilo é um apanhado de delírios ideológicos, de raciocínios toscos, de uma cruzada contra um fantasma imaginário, um inimigo imaginário, que seria o comunismo. E o que é o comunismo para essa gente? Tudo que pode ser considerado como avanço civilizatório da humanidade. Acabar com a fome, respeito às garantias individuais, atendimento universal e gratuito na área da saúde para o povo brasileiro, na educação, na arte, na cultura, respeito ao meio ambiente, moradia para todos os brasileiros. Em resumo, tudo que já tem na Constituição Brasileira de 88, está lá, o nosso Pacto Civilizatório de 88. Fim dos anos 70, início dos anos 80, a gente vivia o fim da ditadura militar. O país já se posicionava na direção de se construir um país mais justo, que tratasse do abismo que era e ainda é a nossa desigualdade social, que é o nosso maior problema, a extrema pobreza. Ela que gera todos os demais problemas. E esses milicos de merda criaram o livro Orville como manual de como se combater esse processo civilizatório que o país já apontava que iria promover. O governo militar, nessa época, já estava cambaleando. E essa foi a contribuição desses lunáticos na tentativa de frear os caminhos que o Brasil tomava. Mas era uma coisa tão delirante que o próprio governo militar proibiu a publicação do livro. E essa merda ficou lá, esquecida. Com o tempo foi publicado. Antes andou rodando numa versão clandestina pelos porões da sociedade brasileira, tipo um manual fascista. Com o tempo isso aí caiu no esquecimento. Agora, vocês sabem em que circunstâncias Bolsonaro e Olavo de Carvalho tiveram suas primeiras afinidades, ao ponto da primeira entrevista que Bolsonaro deu depois de ter sido eleito presidente da República, ele exibiu 2 livros do Olavo de Carvalho, chamando ele de guru, pensador. Pois então, os militares que escreveram esse manual aí, esse guia delirante, o tal do Orville, lá no fim dos anos 70, início dos anos 80, são os mesmos que eram instrutores da Academia das Agulhas Negras do Exército Brasileiro, onde o Biruliro serviu, o então psicopatia Jair Messias Bolsonaro. Os caras que elaboraram o manual delirante de combate ao comunismo foram os instrutores na Academia Militar que formou Jair Messias Bolsonaro. Por uma obra do capeta, Olavo de Carvalho leu o livro Orville e, muito perspicaz e oportunista, enxergou ali ideias que poderiam lhe render grana, muita grana, e passou a difundir essas ideias através de, pasmem, cursos pela internet. E esses discursos delirantes de caça aos comunistas, gays, lésbicas, maconheiros, professores, cientistas, ganhou adeptos. Entre eles, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ernesto Araújo, os irmãos Weintraub. Né? Junte os pontos aí. Bolsonaro é um débil mental que não tem condição de assimilar nada. Ele é burro. Ele sabe que odeia comunistas, porque foi formado pelo que ainda existia de pior no Exército Brasileiro. A única coisa que ele sabe é que odeia os comunistas, que são tudo viado, sapatão, maconheiro, artistas. Pois então, quando ele acha um cara que organizou didaticamente esses delírios que estão lá no livro Orville, que é basicamente, como eu falei aqui, um manual para combater os comunistas, ele acha que o cara é Deus. Tanto é que, olha o absurdo, na primeira composição do governo Bolsonaro, o próprio Olavo de Carvalho indicou pelo menos um ministro de Estado. Para o nosso azar, o ministro da Educação, um colombiano. Tem noção disso, cara? Acho que vocês nem lembram desse cara, mas é. Além disso, ele indicou o Ernesto Araújo para ser o ministro, é verdade, das Relações Exteriores. Aquele cara que xingava os chineses de comunistas, que o vírus era um chip.
os piores delírios desse governo partiram da ala olavista e que nos trouxeram prejuízos gigantes, econômicos, sanitários, morais. A lista de crimes contra o povo brasileiro que cometeu Olavo de Carvalho é extensa, gente. Ele e os seus lunáticos seguidores, entre eles Jair Messias Bolsonaro. Eu não comemoro sua morte, Olavo de Carvalho. Muito provavelmente a Covid te matou. Ironicamente, a doença que você dizia que não existia te matou. Mas você não pagou pelos seus crimes. Que você pague no quinto dos infernos.